se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A carruagem fantasma de Ouro Preto. A cidade de Ouro Preto dormia sob o véu da escuridão, onde a neblina rastejava pelas ruas de pedra como um espírito inquieto. Era uma noite sem lua, e o silêncio era cortado apenas pelo som distante do vento que sussurrava segredos antigos. Ninguém jamais imaginaria que aquela quietude guardava algo que poderia fazer até os corações mais fortes tremerem de medo. Diziam que, nas madrugadas mais profundas, uma carruagem negra surgia das sombras. Seus cavalos eram figuras esqueléticas, com olhos flamejantes que pareciam devorar a luz ao redor. Os poucos que a avistaram juravam ter ouvido risos estridentes vindos de dentro da carruagem, ecoando como uma melodia amaldiçoada. Porém, ninguém jamais havia se aproximado o suficiente para ver quem estava dentro dela. Ao menos, não e voltado para contar. João era um jovem descrente dessas histórias. Criado em meio às ladeiras íngremes e igrejas barrocas de Ouro Preto, ele achava que tudo não passava de lendas criadas para assustar turistas. Mas sua arrogância logo seria posta à prova. Certa noite, enquanto voltava para casa após um encontro com amigos, ele ouviu o som inconfundível de cascos batendo contra as pedras. A princípio, pensou ser um cavalo solto, mas então viu a carruagem surgir na esquina, envolta em uma névoa densa e gélida. O veículo parou diante dele, como se esperasse algo. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas sua curiosidade falou mais alto. Ele se aproximou lentamente, tentando entender o que via. Quando chegou perto o suficiente para tocar a porta, esta se abriu sozinha, revelando um interior escuro como breu. Uma voz rouca e gutural sussurrou seu nome, convidando-o a entrar. Ele hesitou, mas algo dentro dele, talvez o orgulho, talvez a fatalidade, o fez dar um passo à frente. No momento em que cruzou a soleira, o mundo lá fora desapareceu. A carruagem começou a se mover velozmente, embora nenhum dos cavalos parecesse tocar o chão. Dentro, João encontrou figuras translúcidas, vestidas com trajes do século XVIII, olhando para ele com expressões vazias. Eles murmuravam palavras incompreensíveis, como se narrassem uma história que ele ainda precisava entender. Cada vez que tentava falar, sua voz era engolida pelo som ensurdecedor dos cascos contra o vazio. As janelas da carruagem mostravam paisagens distorcidas, casas em ruínas, cemitérios abandonados, e figuras humanas vagando sem rumo, como almas penadas. João percebeu, com um horror crescente, que algumas delas tinham rostos conhecidos, pessoas que haviam desaparecido misteriosamente ao longo dos anos. Ele entendeu, então, que aquilo não era apenas uma lenda. Era uma prisão móvel para aqueles que ousavam perturbar os mistérios de Ouro Preto. Quando a carruagem finalmente parou, João foi empurrado para fora. Ele se viu em uma praça familiar, mas algo estava errado. O céu era um borrão cinzento, e as construções pareciam estar em ruínas, como se o tempo tivesse sido sugado para fora daquele lugar. Ele gritou por ajuda, mas suas palavras foram absorvidas pelo silêncio mortal que pairava sobre aquele local. Sozinho naquela praça espectral, João começou a explorar o ambiente. As portas das casas estavam escancaradas, mas dentro delas não havia nada além de escuridão absoluta. Parecia que cada passo que ele dava ecoava por quilômetros, como se o espaço tivesse sido ampliado de maneira impossível. A sensação de estar sendo observado era constante, mas ele não conseguia ver ninguém. Enquanto caminhava, João encontrou uma igreja antiga, cujo sino balançava lentamente, embora não houvesse vento. Ele entrou, esperando encontrar refúgio, mas o interior estava tomado por um cheiro opressivo de mofo e sangue seco. No altar, havia uma figura coberta por um manto preto, que parecia observá-lo com olhos invisíveis. João perguntou quem era, mas a única resposta foi uma risada baixa e gutural, que reverberou por todo o espaço. Fugindo da igreja, João correu pelas ruas desertas, até que encontrou uma mulher sentada em um banco de praça. Ela usava um vestido rasgado e tinha um rosto pálido, quase translúcido. Quando ela levantou a cabeça, João viu que seus olhos eram completamente negros. "Você também foi escolhido?" ela perguntou, com uma voz que parecia vir de outro mundo. João recuou, incapaz de responder.
A mulher explicou que aquele lugar era uma dimensão entre o mundo dos vivos e o dos mortos, criada para punir aqueles que desafiavam os segredos de Ouro Preto. Ela disse que já havia tentado escapar várias vezes, mas sempre acabava de volta ali, presa em um ciclo infinito de tormento. Antes que pudesse dizer mais, ela desapareceu, deixando João novamente sozinho. Desesperado, João começou a procurar uma saída, mas quanto mais andava, mais as ruas pareciam se dobrar sobre si mesmas, formando labirintos impossíveis. Ele percebeu que estava perdido em um pesadelo que não fazia sentido. Então, ouviu novamente o som dos cascos. A carruagem estava de volta. Desta vez, ele não teve escolha. Assim que viu a carruagem se aproximar, foi puxado para dentro por uma força invisível. O interior era ainda mais assustador do que antes. As figuras translúcidas agora o encaravam diretamente, e ele podia sentir suas vozes invadindo sua mente, sussurrando coisas que ele não queria ouvir. Quando a carruagem parou novamente, João foi jogado para fora, dessa vez em uma floresta densa e sombria. Árvores retorcidas bloqueavam a luz do sol, e o ar estava carregado de um cheiro de terra molhada e decomposição. Ele sabia que aquilo não era um sonho. Era algo muito pior. Na floresta, João encontrou marcas de sangue no chão, como se alguém tivesse sido arrastado por ali. Ele seguiu os rastros, esperando encontrar uma pista de como escapar. Em pouco tempo, chegou a uma clareira onde havia uma cabana de madeira apodrecida. Dentro, encontrou um homem idoso sentado em uma cadeira de balanço, murmurando para si mesmo. "Você veio pela carruagem, certo?" O homem perguntou, sem sequer olhar para João. Sua voz era fraca, mas carregada de uma autoridade sombria. Ele explicou que era o guardião da dimensão, encarregado de manter os prisioneiros sob controle. "Aqueles que entram na carruagem nunca saem", ele disse, com um sorriso que revelou dentes pretos e podres. João implorou por ajuda, mas o homem apenas riu. "Apenas aqueles que enfrentam seus próprios pecados podem partir", ele disse, antes de desaparecer junto com a cabana. João ficou sozinho novamente, cercado por árvores que pareciam se mover lentamente, como se estivessem vivas. Ele continuou sua jornada, enfrentando visões terríveis, crianças chorando em poças de lama, homens e mulheres sendo arrastados por criaturas invisíveis, e sombras que o seguiam aonde quer que fosse. Cada cena parecia tirada de um pesadelo diferente, mas todas elas tinham algo em comum, eram reflexos de seus próprios medos e culpas. Quando finalmente emergiu da floresta, João se viu novamente em Ouro Preto, mas desta vez a cidade estava em chamas. O calor era insuportável, e o ar estava saturado com gritos de dor e desespero. Ele sabia que aquilo era uma ilusão, mas isso não tornava a experiência menos real. Correndo pelas ruas em chamas, João encontrou um espelho antigo em uma loja abandonada. Quando olhou para dentro, viu não o próprio reflexo, mas sim o rosto de um homem que ele não reconheceu. O homem sorriu cruelmente e disse: "Você é o próximo." Ao sair da loja, João percebeu que o fogo havia desaparecido, deixando para trás uma cidade em ruínas. Os prédios estavam cobertos de musgo e eras, e o ar estava pesado com o cheiro de morte. Ele sabia que estava preso em um ciclo interminável de tortura psicológica, mas algo dentro dele ainda lutava para encontrar uma saída. Enquanto caminhava, ele encontrou uma estátua de mármore no centro da praça principal. Representava uma figura feminina com um véu cobrindo o rosto, segurando uma pequena caixa em suas mãos. João sentiu uma compulsão irresistível de abrir a caixa, mas assim que tocou nela, uma onda de energia o lançou para trás. Uma voz suave, quase maternal, ecoou ao seu redor. "Esta é a caixa dos pecados", disse a voz. "Dentro dela estão todas as transgressões que você cometeu nesta vida. Para escapar, você deve confrontá-las." João hesitou, mas sabia que não tinha outra escolha. Ele abriu a caixa e foi imediatamente consumido por uma escuridão opressiva. Dentro da escuridão, ele viu flashes de sua vida, mentiras que contará, promessas quebradas, atos egoístas que haviam ferido outras pessoas. Cada memória era acompanhada por uma dor física intensa, como se estivesse sendo punido diretamente por cada erro. Quando finalmente conseguiu sair da escuridão, João estava de volta à praça onde tudo havia começado. Mas desta vez, a carruagem estava parada ali,
esperando por ele. Seu coração acelerou quando ele percebeu que não havia mais como fugir. A porta da carruagem se abriu sozinha, e João entrou, sabendo que aquela era sua última chance. Dentro, ele encontrou todas as figuras que havia visto antes, mas desta vez elas estavam claras e nítidas. Eram pessoas reais, com histórias reais, e cada uma delas representava um aspecto de sua própria culpa. Elas começaram a falar, uma de cada vez, contando como suas vidas haviam sido afetadas pelos erros de João. Ele ouviu com atenção, sentindo o peso de suas ações pela primeira vez. Quando a última pessoa terminou de falar, a carruagem parou abruptamente. João foi expelido para fora, caindo de joelhos no chão frio de Ouro Preto. Ele olhou ao redor e viu que a cidade estava normal novamente. O céu estava claro, e as pessoas caminhavam pelas ruas como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele sabia que a carruagem ainda estava lá, esperando por outros que ousassem perturbar os mistérios da cidade. E ele sabia que nunca mais seria o mesmo. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode